Glória a Deus. Quem quer ouvir a palavra de Deus aí? Dá um aleluia. Glória a Deus. Amém. Quero convidar aqui o diácono Eloy. Chega para cá, meu amado. Aplauda o nome do Senhor pela vida do Eloy. Diácono Eloy. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite, igreja. Vocês estão desanimados. E eu estou nervoso, olha, tremedeira. Rapaz do céu, que tremedeira é essa? Parecendo Toyota velha. Bandeirantes. É pior que eu fiquei mais velho, né? Eu sou vovô, tá, gente? Ó. Tô emocionado. Não pensei que ia ficar bobado, mas chegou alguém que vai amansar um burro agora, né? Ai, Jesus. Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma grande honra poder ministrar hoje a palavra do Senhor aos nossos corações, para cada um de nós. E eu queria que você abrisse sua Bíblia juntamente comigo em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Êxodo 3, 14. Somente a parte A do versículo diz assim: E Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Vamos repetir isso? E Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Pai, nós te damos graças pela sua palavra. Te damos graças pela tua infinita misericórdia, pelo teu cuidado com cada um de nós. Pai, hoje é uma quinta profética, e a profecia é sua. A palavra é sua, porque o Senhor é o verbo vivo encarnado, é o verbo que se fez carne, é o verbo que habitou entre nós. E se o Senhor habita em nós, então a palavra, a verdade, a profecia está em cada um de nós. Por isso nessa noite, Pai, fala aos nossos corações, fala o coração de cada um dos meus irmãos aqui, fala comigo, e que nós possamos sair daqui um pouco melhores do que adentramos, Senhor. Porque o teu é o poder e a honra e a glória para todos sempre, Pai. Amém, amados? Glória a Deus. Eu sempre fiquei intrigado com essa palavra. Eu sou o que sou. Por que um Deus fala para alguém, eu sou o que sou? É a mesma coisa que você falar assim: Alexandre, quem é você? Eu sou Alexandre, pô. Eu sou o que sou. Quem é você? Eu sou Eloy, né? Mas quem é? E por que Deus fala eu sou o que sou? Aí você vai no livro de João 8:58, Jesus respondendo aos escribas, aos indagadores dele, ele diz assim, ó: em verdade lhes digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Jesus diz assim, eu sou. Mas e aí? Eu sou o quê? Porque primeiro deixa eu falar contigo. A nossa campanha de quinta-feira é uma quinta profética, certo? Hoje é quinta profética, mas o que é profético? Para nós entender, porque às vezes você vem aqui e faz uma campanha, uma quinta profética, mas o que é profético? O que é profético? Como eu consigo saber o que é um profético? Qual o propósito e a finalidade do profético ou da profecia na minha vida? Porque às vezes a gente faz as coisas no automático, você participa dos cultos, você se torna religioso,
e você não pensa, não racionaliza, você não sabe por que está aqui. Ah, eu estou lá porque é legal, porque eu não tenho outra coisa para fazer. Mas está muito na moda IA, né? Inteligência artificial. Se você entrar lá, você vai abrir uma palavra 350 vezes melhor do que eu estou falando aqui. Mas, para entender, para fazer a inteligência artificial pensar, você tem que saber fazer perguntas. E o mundo gira em torno de perguntas. Sabe, a solução dos problemas, 90% deles estão nos problemas. Como é que a gente tira a gordura? Com sabão. Do que o sabão é feito? Da gordura. Como é que você combate veneno? Com veneno. Quem morava no sul, para descongelar a água, quem tinha carro que gelava o para-brisa quando geava ou nevava, você jogava água. Para fazer o gelo mais ligeiro, se joga água. Então a solução do problema está no problema. Mas, e o que isso tem a ver com profético? Tem a ver que profético, ele é Deus, ele é solucionador de problemas. Mas e qual que é a função, a principal propósito do profético? O principal propósito do profético é levar, revelar e proclamar a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Esse é o principal propósito. Se não tiver Deus, se não tiver Bíblia, se não for cristocêntrico, não é profético. É só palavras lançadas ao vento. Então, o profético é a palavra, é a revelação. E toda a profecia, o ato profético, ele tem propósitos. E o principal propósito que a igreja é colocada a ser profeta, a ser ministradora da palavra de Deus, é salvação. Porque o reino de Deus é contado por almas. É salvação. Mas existe também profecia para correção. Existe profecia para restauração. Existe profecia de alerta. Existe profecia de confronto. Existe profecia de direcionamento. Existe profecia de revelação. Existe profecia para fortalecer e encorajar a sua vida. E existe profecias para direcionar uma liderança, para direcionar a sua vida, direcionar uma nação. E existe profecias de salvação, de restauração, de restituição. E eu entendo isso. E qual é a área que eu preciso que Deus fale ao meu coração? O que eu preciso hoje? O que você precisa que Deus faça na sua vida como ato profético? Porque a gente vem aqui, adora, ora, louva. Oséias canta maravilhosamente bem, os louvores, os levitas, ministério de louvor, todo mundo se prepara, pastores abençoados. Você fica constrangido até de subir aqui, de dar uma palavra, porque as pessoas são tão abençoadas e tão cheias da palavra de Deus. Mas qual o propósito que você veio aqui hoje? Eu vim aqui porque é uma quinta profética. E eu quero que Deus revele a minha vida. Ótimo, Deus vai te revelar. Deus vai falar o seu coração. Porque a palavra é viva e eficaz. E Ele te conhece. Mas o quanto você acredita, porque eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Você acredita em Deus? Quem acredita em Deus? Eu acredito em Jesus. Você acredita em Jesus? Eu acredito na Bíblia. Você acredita na Bíblia? Mas o quanto você confia? Sabe, porque o dia que você entrega a vida para Jesus, ou para Deus, você tem que parar de viver do seu jeito. E aí você quer continuar teimando e vivendo do seu jeito. Com as suas birrinhas. Moleque birrento, teimoso. E aí você vai sofrer.
Porque você verdadeiramente não entendeu o que é Deus. Não entendeu o que é profético. Você verdadeiramente não entendeu o que é ser entregue a Deus. É entregar verdadeiramente a sua vida a Deus. Quando você entrega a sua vida para Deus, você entende que nada mais é seu. E aí você deixa de sofrer. Aí você entende aquele salmo que diz assim: descansa no Senhor, espera no Senhor, os que confiam no Senhor, né? Não andeis ansiosos. Você começa a entender isso. Por que eu li esses 2 versículos de introdução? Deus falando eu sou, e Jesus falando eu sou. Porque em João 10:30, Jesus afirma: eu e o Pai somos um. E se Deus estava lá, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus era, Deus é e Deus continua sendo. Jesus era, Jesus é e Jesus continua sendo. O Espírito Santo era, é e continua sendo. Agora, como viver o profético? João 13:20, Jesus Cristo diz assim: Jesus afirma que quem recebe a quem Ele envia, recebe a Ele. E quem recebe a Ele, recebe ao Pai. Você recebeu Jesus? Você recebeu o Pai. Você recebeu Jesus? Você recebeu o Pai, recebeu o Espírito, recebeu as promessas. Você recebeu Ele. E o que você vai fazer com esse Jesus? Sabe, há 2000 anos atrás, quando Jesus padeceu sobre Pôncio Pilatos, ele falou assim: e Jesus, o que eu faço? Teve um povo que disse assim: crucifica-o e liberta as Barrabás. O que eu e você temos feito com o Jesus que nós recebemos? O que você faz com esse Jesus que se humilhou de tal forma de tomar forma humana? Se tornou uma criança dependente. Eu estou com meu netinho lá, tem 6 dias. Não faz nada. Tudo você tem que fazer. Até a mãe direcionar o peito, ela precisa para ele pegar. Sabe, um rei, senhor do universo, criador do universo, se humilhar a esse ponto de depender de alguém. Para limpar a bunda, para dar de mamar, para dar aguinha. Não poder falar porque ele tinha a língua, ele é o verbo, ele tinha as palavras, ele tinha os idiomas. Chorar quando sentia fome, chorar quando estava com cagadinho, xizado, mijadinho, certo? Olha a humilhação desse Deus. Um Deus que era todo, que a Bíblia diz que Ele conhece as estrelas pelos nomes. Só na nossa, eu fico olhando essas coisas de galáxia, só na nossa Via Láctea aqui, que nós habitamos aqui, diz que tem mais de 1,3 trilhão de estrelas. Imagina, Ele sabe o nome de todos. Nós não sabemos o nome de 10, 15 irmãos se bobear aqui. Mas esse Deus sabe. Esse Deus conhece e sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Menos o pastorianos, que o pastorianos é careca, não tem necessidade. Brincadeira, gente. Perdão. Deixa eu voltar para a palavra, ficar sério. Tá bom? Pastor, desculpa, mas eu vim de azul para homenagear o Cruzeiro, tá? Sabe, Deus falou assim: eu sou, eu sou. Jesus falou: eu sou. Então, tudo que Deus é, Jesus é. Tudo que Deus é, Jesus é. E aí nós vamos em João. Eu gostei hoje de João. Fiquei lendo João. E o que Jesus é? Jesus hoje é tudo que Deus foi no passado. E Ele vai continuar sendo. Em João 6,35 ele diz assim: eu sou o pão da vida.
Então isso significa que Ele é meu sustento físico. Ele é sustento para o meu corpo. Ele é sustento meu. Ele é o pão da vida. Em João 8,12 ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Então significa que Ele é clareza, que Ele é direção, que Ele é discernimento, que Ele dá luz às almas escuras do ser humano, que Ele clareia meu entendimento, que Ele clareia a minha alma, que Ele traz luz para a minha vida, que Ele traz liberdade, que Ele abre o caminho, que Ele mostra caminho. Quando Deus mostra a sua luz, Ele traz dia para uma alma escura, para uma alma sofrida, para uma alma dolorida, para a alma que está gemendo, se expressando com gemidos inexprimíveis. Esse Deus poderoso, esse Jesus está aqui, disponível para mim e para você. Em João 10,11 ele diz assim: eu sou o bom pastor. Isso significa que Ele é protetor, cuidador, defensor das suas ovelhas, aquele que cura o seu corpo físico, aquele que bota óleo nas suas feridas, aquele que te acolhe, aquele que te abriga. Esse é o nosso Deus, esse é o eu sou, eu sou. Em João 11:25, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Aleluia. Esse é o Deus que me dá vida. Esse é o Deus que me tirou do leito da morte um dia quando eu estava na UTI com Covid e você orou por mim. Esse é o Deus que curou minha esposa de um câncer. Esse é o Deus que te cura de todas as enfermidades. Esse é o Deus que está aqui presente e que não importa a sua enfermidade, porque Ele venceu até mesmo a morte e eu e você também venceremos. E o apóstolo Paulo disse assim, que a nossa vã e momentânea tribulação deste mundo não se compara com a glória que há de vir. Há uma glória maravilhosa, porque Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, Ele é a ressurreição, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade. E nem a morte pode detê-lo. Esses dias o pastor estava aqui na oração e nós estávamos orando e aí o pastor pegou aquele texto de Romanos 8:31. Onde está a morte, tua vitória? Esse Deus que lá no passado se manifestou para Moisés, um homem temeroso, que foi chamado com o propósito de libertar o seu povo. Esse Deus, Ele se humilhou e veio para a terra e disse: eu sou o que vence a morte. Esse é o Deus que pega todas as tuas mazelas, pega todas as suas feridas, todas as suas dores, todas as suas mágoas e te diz: eu sou contigo, filha, eu te sustento. Esse Deus é o que Deus diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse é o Deus que não importa o seu passado, que Ele diz assim: eu jogo no mar do esquecimento do seu passado, daqui para frente é vida nova, vem aqui que eu quero caminhar contigo. Eu sou, eu sou. Em Êxodo, quando Deus fala para Moisés assim: eu sou, Ele estava dizendo para Moisés: ó Moisés, eu sou o caminho no meio do mar, eu sou a direção no deserto, eu sou a nuvem que te protege durante o dia, eu sou a coluna de fogo durante a noite, eu sou o maná vindo do céu, eu sou as codornizes que te alimentam, eu sou a roupa que vai crescer no corpo do seu povo, eu sou o sapato que vai crescer no pé do seu povo, eu sou a força que vai te ajudar a caminhar, eu sou a mão que vai segurar a espada para você guerrear, eu sou a saúde,
Eu sou a fé, eu sou a adoração, eu sou o que você precisa. Eu sou saúde, eu sou libertação, eu sou cura, eu sou restauração, eu sou renovação. Eu não sei o que você precisa que ele seja hoje, mas ele é. Quem tem ele tem tudo. Eu sou. Eu sou saúde. Eu sou o juiz da causa que está lá impossível, que está lá em causas da justiça. Eu sou a sua causa, eu sou o seu advogado, eu sou o seu juiz, eu sou o médico, eu sou a restauração, eu sou aquele que restitui as suas riquezas, eu sou o seu salário maior, eu sou o seu sócio da sua empresa, eu sou o sócio desse projeto, eu sou o Deus dessa igreja, eu sou o Deus que seguro na sua mão, eu sou o Deus que te dá projetos, eu sou o Deus que te dá direcionamento, eu sou o Deus que te dá propósito, eu sou. O que você precisa? Todos nós temos angústias, temos dores, temos mazelas. E talvez você diga assim: Eloy, mas o que tem isso a ver com profecia, Eloy? Se você está falando que profecia é palavra, até agora você não liberou nenhuma palavra, não senti nada. E eu vou para João de novo. Glória a Deus. João, capítulo 1, versículo 1 a 3, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o que é verbo? O que é verbo? O que é verbo? O que é verbo? Você sabe falar? Você tem palavra na sua boca? Você tem palavra na sua boca? Então você tem o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você tem palavra, você tem Deus. Você tem palavra, você tem Deus. Você tem palavra, você tem Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Você tem palavra? E aí Jesus em João 14, 23 diz assim: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos morada nele. Ei, eu não sei se você já entendeu, mas há uma profecia dentro de você. Há um canto profético dentro de você. Há uma ativação profética na sua vida. Você ama a Ele, você aceitou a Ele, você recebeu a Ele, você recebeu o verbo. Se você recebeu o verbo, você recebeu a palavra. Se você recebeu a palavra, você tem a profecia. Se você tem a profecia, você tem eu sou. E quem é o eu sou da sua vida hoje? Qual eu sou que você precisa? Eu não sei qual eu sou que você precisa. Mas eu sei que quando você deixa Ele tomar conta da sua vida, tudo se faz novo. Não existe nada impossível para Deus. Não existe nada impossível para Deus. Talvez você possa ainda dizer: Eloy, mas é tudo tão dolorido, você não sabe o que eu passei. Tantas palavras, tanta humilhação, tantos problemas, tanto sofrimento. Você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei. Mas Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe. Talvez você vai dizer assim: mas Eloy, é muito fácil para você. Você tem uma vida boa, sua vida está estabilizada, você tem uma família, você acabou de ser avô. Mas há 13 anos atrás, eu tinha casa a leilão e carro com busca e apreensão. Eu estava desempregado, só a Marta trabalhava. Então Deus
me moeu. Quando me diz a Marta, fala para mim. Quando a Marta tá braba, ela vira para mim e fala assim: neguinho, você se cuida. Quando ela vira e fala: neguinho, Deus vai te apertar. Você se vira. Quando ela fala assim, eu tenho que sair de casa, né? Mas Deus me deu um arroxo. Mas por quê? Porque tem um grande problema no ser humano: arrogância e vaidade. Arrogância e vaidade destrói qualquer homem, destrói qualquer família, destrói qualquer carreira, sabe? E eu falo assim, ontem, né, pastor, nós estávamos conversando, falei assim: Jesus é meu sócio, eu não estou preocupado mais com os meus negócios, porque acontecem coisas profissionais na minha vida, que se você olhar aos olhos humanos, não tem como, não tem como. Mas Deus é maravilhoso, irmãos. Mas sabe, você tem que viver propósito, você tem que obedecer, sabe? Os advogados têm uma sigla chamada OAB, e Deus tem obedecer. Obedece a Deus, cumpra princípios. Deus é fantástico. Deus fala assim, ele fala de dízimo e oferta. Malaquias, Deus diz assim: trazei dízimos e ofertas. E algumas versões dizem assim: e fazei prova de mim. Mas não, é provai a mim. Prove a Deus. Se permita provar a Deus. Se permita provar a Deus. Deus tem uma profecia para mim e para você. Você crê que realmente Jesus vive em você? Deus faz morada em você? Você crê que Ele é a palavra? Você crê que Ele é o verbo? Então eu te convido a ficar de pé, a profetizar na sua vida agora. Eu não sei qual é a sua área. E se você quiser se dispor e vir aqui na frente, os pastores vão impor as mãos, os diáconos vão impor as mãos e nós vamos orar. Eu não sei qual é a área que você precisa. Eu não sei qual é o trauma que você precisa se libertar. Eu não sei qual é a dor, qual é a angústia. Eu não sei o que Deus precisa restituir, restaurar na sua vida. Mas Ele está aqui. Ministério de Louvor, se quiser subir, louvar, cantar. Se você quiser pular, gritar, chorar, dobrar seu joelho. Eu não sei. Eu não sei qual é a área. Eu não sei qual que é a área que você precisa aí se libertar. Onde Deus precisa tocar. Eu não sei o que você está precisando que Deus seja para você. Mas ou Ele é. Ele diz: eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, está aqui. O eu sou, a palavra está aqui. A palavra está aqui. A palavra está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. A palavra está aqui. Xandare canta, lemalai, tu decantas, leivas, decanta, lemalai. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, nós glorificamos o teu santo nome. Porque tu és o nosso Deus e fora de ti não há outro. O Senhor é o eu sou, e o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor é o Deus que protegeu lá no deserto. O Senhor é o Deus que cobriu, que cuidou lá no deserto. O Senhor é o Deus que constituiu a Davi como rei, a José como governador. O Senhor é o Deus que olha para os mais esquecidos, para os mais humilhados. O Senhor é o que olhou para o Senhor dos Exércitos, olhou para Raabe para cuidar. O Senhor é o Deus que cuida, o Senhor é o Deus que protege. O Senhor é o Deus que é o caminho, a verdade e a justiça, Pai. Entra, Senhor, agora na vida desses meus irmãos, na vida dessas minhas irmãs agora, Pai. E eu não sei, Senhor dos Exércitos, mas eu quero que o Senhor seja na vida de cada um. Restauração agora, Pai. Restauração da família, restauração, regeneração do propósito, regeneração, restituição, Senhor, dos dons, ó Deus Todo-Poderoso, restituição da saúde, saúde física, Senhor. Somos feitos à sua imagem e semelhança, e o Senhor é o Deus da saúde, o Senhor é o Deus da vida. O Senhor já levou, Senhor, sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas chagas nós fomos curados, nós fomos sarados, Pai. Então, Senhor, o Senhor é família, o Senhor é pai, o Senhor é irmão, o Senhor é mãe,
O Senhor é filho, o Senhor é provisão financeira, o Senhor é causa da justiça, o Senhor é o marido, o Senhor é a esposa, Pai. O Senhor é aquele que entra com provisão agora para curar todas as feridas, todos os traumas, todos os complexos de infância, toda dor na alma, todo trauma na alma, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toda obra maligna, toda obra de Satanás, tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, vai libertando, vai curando, vai envolvendo agora, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo, vai tocando agora, Pai. Toca com teu poder, toca com a tua graça, toca com teu Espírito Santo, Pai. Libera, Senhor, libera, Senhor, libera, Senhor, libera essas almas, libera essas vidas, destrói grilhões, destrói as muralhas, destrói tudo aquilo que impede os seus filhos de progredir, de evoluir, de avançar, de chegar na terra prometida, Pai. Abre caminhos, Senhor. Abre o mar, Senhor dos exércitos. Cuida, Senhor. Cuida do deserto. Cuida, Senhor. Cuida da escassez. Pai, Tu és o Deus da provisão, Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Pai, nós te damos graças pela Tua manifestação, pelo Teu Espírito Santo, restaurando Pai, os em nome de Jesus, Pai. Te adoro. Você que está aí, ó, libera a palavra, libera a profecia. Você que está aí, libera a profecia sobre a sua casa, libera a profecia sobre o seu trabalho, libera a profecia sobre a sua família, libera a profecia sobre essa cidade, libera a palavra sobre essa cidade, libera a palavra sobre esse estado, sobre essa nação, sobre o teu propósito, sobre o teu chamado, sobre o teu ministério. Libera a palavra. Oh, meu Deus, esse é quem em nome de Tu Jesus. és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Restaura os corações, Tu és a resposta. Jesus, enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Jesus, enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Jesus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto.